Esta é uma introdução para a oficina de capacitação docente para o uso do ultrassom como ferramenta em sala de aula, com a finalidade de promover a integração de conhecimentos que são comuns entre anatomia e fisiologia humanas. Diferentemente do que o médico radiologista faz depois de anos de formação, cujo compromisso está na descrição minuciosa, topográfica e muito ligado ao raciocínio diagnóstico, aqui em sala de aula usaremos conceitos básicos, sem finalidade de exame ou de conclusão diagnóstica. Os princípios do ultrassom serão utilizados única e exclusivamente para melhorar a compreensão dos temas comuns entre as atividades acadêmicas de anatomia e fisiologia nos cursos da área da saúde. Imagino que olhando para esse raio-x você deva estar desconfortável, pois não é dessa forma que olhamos para esse exame. Assim, quando o colocamos na posição padrão, fica muito mais fácil e quase que automático identificar as estruturas do tórax, assim como fica muito mais fácil identificarmos o que não está normal, como o ápice do pulmão direito nesse caso. O mesmo raciocínio serve para o ultrassom. Há um método para interpretarmos a imagem. Esse método é padronizado, de modo que fica fácil e quase automático o reconhecimento das estruturas a partir das janelas ultrassonográficas, quando é seguida uma orientação padronizada. E qual é essa orientação? Então, próximo ao transdutor, que é a parte mais nobre do ultrassom, próximo ao transdutor, o transdutor está aqui tocando na pele. Então, próximo ao transdutor, temos as estruturas mais superficiais. E no bordo inferior da tela, longe do transdutor, teremos as estruturas mais profundas, ou mais inferiores. Agora resta saber o que teremos em cada lado da tela, do lado esquerdo e do lado direito da tela. Para isso é importante sabermos que toda tela de ultrassom tem um marcador que orienta a direção. Nesse caso, o marcador é a própria marca do aparelho, aqui representado pelo símbolo GE, mas pode ser uma bolinha verde ou uma letra colorida. Por convenção, esse marcador deve ficar sempre à esquerda da tela. Guarde bem esse detalhe. Assim, olhando para a tela, teremos a esquerda e a direita. O que isso significa na pessoa examinada vai depender da orientação. Vários equipamentos portáteis têm sido desenvolvidos e estão disponíveis no mercado. O que a Unicinos adquiriu foi o Logic E da GE. Todos os equipamentos do mundo seguem a mesma lógica de orientação. Para começar a falar da orientação no ultrassom, é importante relembrar alguns planos anatômicos. Aqui vemos o plano longitudinal ou sagital, aqui vemos o plano transversal e aqui vemos o plano coronal. Esses são os principais planos em que o transdutor ou probe do ultrassom será posicionado. Esse é um probe, ou transdutor, que é a parte mais nobre do equipamento, e mais adiante você vai saber o porquê disso. Todo transdutor tem um marcador. Pode ser um risco, uma seta, uma saliência em um dos lados do transdutor. E ele deve estar sempre alinhado com o marcador da tela. Lembra do detalhe que falei para guardar? Por convenção, o marcador da tela fica sempre à esquerda da tela. E também por convenção, o marcador do transdutor vai apontar para a cabeça da pessoa examinada, no plano longitudinal ou no plano coronal, ou para a direita da pessoa examinada, no plano transversal. Isso acontece porque o transdutor tem um sentido de disparo. E é por esse motivo que vamos conseguir nos orientar olhando para a imagem da tela em relação ao examinado. Assim, a esquerda da tela equivale à direção que o marcador está apontando. Vemos nessa figura dois planos, o longitudinal e o transversal. Agora coloco o ultrassom com o marcador apontando para a direita, para a cabeça dessa paciente, no plano longitudinal, e o transdutor apontando então para a direita no plano transversal. Aqui vemos um clipe que está em loop para tentarmos nos orientar. Então, próximo ao transdutor estão as estruturas superficiais, e no limite da tela estão as estruturas mais profundas. A questão agora é saber o que está à direita e à esquerda da tela. O transdutor, eu digo, está no plano coronal, e o seu marcador está apontando para a cabeça do indivíduo. Assim, à esquerda da tela
Assim, a esquerda da tela vai representar as estruturas craniais. Então, as estruturas craniais, e a direita da tela representa as estruturas caudais, os pés e a cabeça. Nesse exemplo, vemos o fígado, que está aqui, com essa ecogenicidade, o fígado, o diafragma no meio da tela e um pulmão consolidado. Então, pulmão, fígado e o diafragma. É importante notar que o ultrassom precisa de um meio para se propagar. O ar é inimigo do ultrassom e ele o dissipa em todas as direções. Por isso, os ecos que retornam de um meio aéreo não podem ser interpretados, pois não formam imagem, estão em todas as direções. Assim, é importante utilizar um meio condutor do ultrassom para que se evite essa dispersão e se consiga avaliar melhor as áreas de interesse. Geralmente se usa gel, mas água também é um meio bom para a propagação do ultrassom. As próximas figuras irão fixar esses conceitos. Aqui estamos avaliando no plano longitudinal, na linha média do indivíduo, com o marcador do transdutor apontando para a cabeça. Esse marcador coincide com o marcador da tela, de modo que a esquerda da tela vai corresponder a estruturas craniais e a direita da tela corresponder a estruturas caudais. O que vemos são vários tons de cinza, preto e branco, cada estrutura com sua ecogenicidade, capacidade de produzir ecos. Quanto mais ecos, mais branco, mais brilhoso, mais ecogênico. Quanto menos ecos, mais preto, menos brilhoso, menos ecogênico. Assim, neste plano longitudinal, a veia cava ou a aorta, por exemplo, são vistas no seu plano longitudinal. Então, para cá está a cabeça do indivíduo e para cá estão os pés do indivíduo. E a gente consegue observar os vasos no plano longitudinal. No plano transversal, com o marcador do transdutor, ele aponta para a direita do indivíduo e corresponde ao marcador do ultrassom que fica à esquerda da tela. Direita do indivíduo, esquerda da tela. Agora temos estruturas superficiais, próximos ao transdutor, e as profundas distais ao transdutor, como dito antes. A esquerda da tela corresponde ao marcador do transdutor, que aponta por convenção para a direita do indivíduo. E assim teremos na esquerda da tela a direita do indivíduo, direita e esquerda. Então, esquerda da tela, direita do indivíduo. Direita da tela, esquerda do indivíduo. Conforme o exemplo anterior, agora vemos um corte transversal da cava, porque o transdutor está no plano transversal. Aqui o transdutor é colocado no plano coronal, com o marcador apontando para a cabeça do indivíduo. Assim, teremos nas proximidades do transdutor, apontando para a cabeça do indivíduo e coincidindo com o marcador à esquerda da tela. Assim, teremos nas proximidades do transdutor estruturas que estão laterais ao indivíduo, e no limite da tela, distal ao transdutor, teremos estruturas mais mediais ao indivíduo. Já à esquerda da tela corresponde à região cranial e à direita da tela à região caudal. Uma outra forma de examinar o plano coronal é com o indivíduo deitado em decúbito dorsal e o transdutor colocado, então, no plano coronal. Há vários movimentos que também são padronizados que se faz com o transdutor durante o exame de uma região. Esses são os principais movimentos: deslizar, varrer, rolar, rotar e comprimir, com seus termos correspondentes em inglês. Na oficina você vai poder praticar esses movimentos. Eu aposto que você não sabe para que serve essa tecla no teclado de um computador, Scroll Rock, que fica aqui. Eu também não sei. Mas isso não me impede, e não impede você também, de utilizar qualquer teclado de computador. Isso acontece porque
temos os conhecimentos básicos para usar um teclado. Então, independente do tipo ou do modelo, as teclas básicas são sempre as mesmas, o que nos permite o uso. Também poderemos praticar durante a oficina, mas basicamente as teclas de suma importância são a de liga e desliga, a do modo do ultrassom, que pode ser o B-Mode ou o modo bidimensional, a M-Mode, que é monodimensional, a tecla do cursor e as duas mais importantes, profundidade e ganho. Também é possível armazenar as imagens, tanto diretamente em pendrive ou em HD externo, ou simplesmente salvar no equipamento. Com o tempo, você provavelmente vai fazer suas próprias imagens e utilizá-las em sala de aula. O ganho. No Logic E, que é o aparelho que nós temos, há 2 comandos de ganho. Um por setor, que é proximal ao transdutor, no Near Field, no meio do campo, e no Far Field, no campo mais longe do transdutor. E temos um botão de girar que aumenta ou diminui o ganho globalmente. Mas o que significa o ganho? O ganho, grosseiramente, é como aumentar o volume de eco que está retornando, ou seja, aumentando ou diminuindo o branco brilho que está retornando, que aparece na tela. O ultrassom parte do transdutor e vai encontrando superfícies que vão fazendo 2 coisas. 1. Atenuando o ultrassom e 2. Emitindo ecos de volta para o transdutor. Esses ecos são captados, escutados pelo transdutor. Lembra que eu falei que o transdutor era a parte mais nobre do ultrassom? Pois bem, o transdutor escuta o eco, transforma ele em energia elétrica e traduz esses sinais em tons de cinza, branco e preto na tela. Quanto mais profunda for a estrutura que queremos avaliar, mais longe terá que viajar o eco e ele chega baixinho ao transdutor. Aumentar o ganho é como aumentar o volume deste eco. Nesta figura, nós temos um transdutor que está colocado na pele emitindo o ultrassom. Cada vez que o ultrassom passa por uma estrutura, ele sofre uma atenuação. E cada vez que ele bate em uma estrutura, ele emite um eco de volta para o aparelho, que vai chegar mais intenso quanto mais perto ele tiver do transdutor e menos intenso quanto mais longe ele tiver do transdutor. Então, existe uma diminuição natural pela profundidade do eco. Se eu aumentar o ganho, o volume desse eco que está voltando lá da profundidade, eu vou equilibrar o eco que o transdutor está observando. E com isso eu consigo identificar melhor as estruturas só aumentando o ganho, sem modificar a frequência do transdutor. Profundidade. Esse é um outro comando muito importante. Como regra geral, a estrutura de interesse deve estar posicionada no centro da tela. As estruturas de interesse nessa figura são o diafragma e o espaço entre o fígado e o rim, famoso espaço de Morrison. Do lado da tela há uma régua que corresponde aos centímetros de profundidade. Aqui cada uma dessas tem 1 centímetro de profundidade. Aqui está o diafragma e aqui está o espaço de Morrison que eu estava falando. Então as estruturas de interesse estão no centro da tela. Então eu tenho uma profundidade aqui adequada para examinar as estruturas que estão em interesse. Nesse clipe, estamos olhando as estruturas do pescoço. Ele está em loop. O que eu quero mostrar no plano transversal, a veia jugular e a artéria carótida. No início do clipe, elas estão bem superficiais, no topo da tela. Tem muita profundidade na tela. Se diminuirmos a profundidade, conforme o clipe está mostrando, as estruturas de interesse passam a ocupar o centro da tela. E se pode ter uma visão muito melhor definida dos vasos de interesse. Também é importante conhecer quanto cada tecido ou estrutura atenua o som. A água praticamente não atenua o som, ele passa reto, direto, não produz nenhum eco de retorno. Já o osso tem a maior atenuação, atenua totalmente o som, ecoando tudo que na cortical dele bate, não deixando passar ultrassom através dele. Com isso, se chega ao conceito de ecogenicidade. Em geral, a estrutura que queremos descrever se compara com as estruturas em que ela está inserida. Assim, na figura mais à esquerda, temos uma esfera que emite mais ecos do que os tecidos ao seu redor, ou seja, é hiperecogênica. A segunda imagem emite menos ecos do que os tecidos ao redor, portanto, hipoecogênica.
A terceira, quase não se percebe a diferença entre os tecidos ao redor, sendo então isoecogênica. E a última não emite eco algum, é dita então anecoica. O líquido, ao ultrassom, é anecoico. E o órgão de comparação em geral para as ecogenicidades é o fígado. Artefatos são imagens que, na verdade, atrapalham ou ajudam na interpretação de algumas imagens. Eles aparecem, mas na realidade eles não existem concretamente. Os principais artefatos ao ultrassom são sombra acústica, imagem em espelho, reforço posterior, reverberação, caudas de cometa e artefato de bordos ou limites, que é o Edge Artifact. Sombra. Lembram que eu falei que o osso não se deixa ser ultrapassado pelo ultrassom? Ou, melhor, o ultrassom não passa pelo osso? Todo ultrassom que bate no osso ecoa de volta para o transdutor, e a partir do osso, o que se forma é uma sombra, que cobre todas as estruturas abaixo do osso, impedindo sua visualização. O mesmo serve para pedras ou estruturas calcificadas. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma vesícula biliar. Dentro da vesícula tem uma estrutura hiperecogênica e depois dela existe uma sombra acústica. Então, uma estrutura calcificada com uma sombra acústica. Esse é um artefato, então, de sombra, sempre que o ultrassom é totalmente refletido por uma estrutura calcificada ou osso propriamente dito. Podemos ver nos exemplos que a sombra sempre se propaga até o final da tela. Ela bate no bordo da tela, né? Aqui temos uma sombra de uma costela. Aqui, múltiplas sombras de cálculos na vesícula. Observe que a superfície do cálculo na vesícula é hiperecogênica. Nenhum som passa por ela e a partir dali parte a sombra acústica. Então, cálculo e a partir dali a sombra que vai até o final da tela. A sombra das costelas num plano longitudinal do tórax. Então, aqui estão representadas no plano tórax longitudinal ao tórax, costela no plano transversal da costela e a partir de cada costela a sombra acústica. Imagem em espelho. Sempre que o ultrassom encontra uma superfície hiperecogênica curva, como o diafragma, por exemplo, ele não consegue interpretar a curva e ele lê como se a distância maior para o eco retornar estivesse além do diafragma e cria uma imagem em espelho de estruturas como o fígado, o baço e o próprio coração, para além daquela estrutura hiperrefringente. Então, tentando exemplificar com desenho, o ultrassom vem embaixo no diafragma e encontra esse ângulo. Ele emite um eco de volta, mas uma parte desse eco viaja um pouco para o lado por conta da angulação. Ao invés do ultrassom interpretar como a imagem como estando acima do diafragma, ele vai calcular essa distância que ele viajou antes de retornar para o transdutor, como se essa imagem estivesse deste lado. Então ele vai construir uma outra imagem de fígado em ecogenicidade muito semelhante, que na verdade não existe. A imagem em espelho é um achado normal. Não significa que a pessoa tenha 2 fígados, ou 2 baços, ou 2 corações. Nessa imagem, você vê um fígado com nódulos hiperecogênicos que aparecem do outro lado do diafragma. Essa imagem não existe concretamente, esse nódulo aqui embaixo. Esse existe, está no fígado. Esse é uma imagem em espelho. À esquerda da tela, vemos a imagem em espelho do fígado. E na imagem da direita, vemos tudo preto acima do diafragma. Diafragma, fígado, e aqui está tudo preto. Preto ao ultrassom é líquido, lembram que eu falei? Aqui a imagem espelho foi apagada por um conteúdo no espaço pleural, que agora o eco consegue identificar. Há um derrame pleural nessa condição. Assim, aparecer imagem espelho é normal. Nem sempre conseguimos ver, mas quando aparece, significa que o tórax, ou a região acima do diafragma, está normal. Esta é a imagem de uma bexiga no plano transversal. Ela está bem no topo da tela, então a gente poderia melhorar um pouco a profundidade. Logo abaixo dela há uma área mais brilhosa, mais ecogênica do que nos lados. Essa área mais brilhosa se chama reforço posterior. Essa área mais brilhosa
se chama reforço posterior, tá? Posterior à bexiga. Então, lembra que eu falei que aqui é mais anterior ou superficial e aqui é mais profundo ou inferior, pode ser então posterior à bexiga, e ocorre sempre que uma estrutura cheia de líquido é vista ao ultrassom. Pois lembre, o som passa reto pelo líquido, não se atenua, como acontece nos lados da bexiga. Aqui o som vem passando dos lados da bexiga e vem se atenuando. Quando ele passa pela bexiga, que ele bate aqui e passa, ele passa reto aqui para baixo. Então, esse passar reto chega mais intenso e causa esse brilho maior posteriormente à bexiga. Esse é o reforço posterior. São ecos mais intensos do que nos lados. Aqui também se percebe, então, claramente o reforço posterior. Outro artefato importante é o de reverberação. Nesse caso, temos a pele e a linha pleural entre duas costelas. O ultrassom passa a pele e vai atravessando os tecidos até ser bem atenuado pela pleura, que vai emitir um eco. Esse eco volta, o ultrassom vem, bate na pele, segue, bate na pleura, que é essa linha entre as duas costelas. Quando ele bate na pleura, ele emite um eco de volta, que vai lá para o transdutor. Só que ele também bate na pele de volta, e aí a pele ecoa de volta nesse sentido. E ele vai ficar, então, batendo na pleura e batendo na pele, reverberando infinitamente. Cada vez que ele faz essa distância, que ele vem, bate na pleura, volta para o transdutor e bate na pele de novo, e volta para a pleura, e bate na pele, e volta para a pleura, ele vai desenhando linhas paralelas como se fossem todas a mesma distância da pele até a pleura. Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é igual a essa distância, que é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Caudas de cometa também são artefatos de reverberação, porém aparecem verticalmente na tela. Aqui podemos ver o princípio é o mesmo, só que elas partem verticalmente da tela ao invés de serem horizontais. Os transdutores já foram muito difíceis de serem usados. Nessa imagem, vocês imaginem o peso e a dificuldade para se fazer um exame. Hoje, há vários tipos de transdutores, para as mais diversas finalidades. O transdutor é a parte nobre do ultrassom. Dentro dele tem uma camada de cristais muito especiais, com propriedade piezoelétrica, que é a capacidade de transformar a energia elétrica que vem do aparelho em energia mecânica, vibração, ultrassom, e escutar ecos que retornam a partir desse ultrassom emitido e novamente vibrar, transformando agora a energia mecânica, ultrassom, eco, em elétrica, que na tela será colocada em tons de cinza, preto e branco. Portanto, todo o cuidado para a manipulação dos transdutores, fortemente aconselho a colocar sempre o cabo ao redor do pescoço para prevenir quedas. Os transdutores que teremos à disposição são o curvilíneo, ou abdominal, ou convexo. Todas essas palavras são sinônimos. Ele tem uma frequência baixa, de 1 a 5 MHz, e ele tem esse formato do footprint, curvo como ele é curvo. E ele serve para avaliar estruturas profundas. Guarde isso. Baixa frequência de onda tem grande alcance ou grande profundidade, porém menor definição. Logo, esse tipo de transdutor é bom para órgãos mais profundos. O transdutor cardíaco, ou phased array, ou setorial, também é um transdutor de baixa frequência, portanto, bom para estruturas profundas. Mas a grande vantagem dele é que os cristais disparam em sequência e escutam os ecos em sequência também, de modo que é muito bom para avaliar estruturas que se movimentam, como o coração. O footprint da tela ele é menorzinho do que aquele outro e mais aberto. O transdutor endocavitário é um transdutor de alta frequência que serve para avaliar estruturas internas, orofaringe, transvaginal, transretal, e o footprint tem essa configuração na tela. Então ele é bem curvo e com uma grande abertura. O transdutor linear é um transdutor de alta frequência, vai de 6 a 15 MHz, e lembrem, alta frequência de onda tem excelente resolução, porém pouca profundidade. Serve para avaliar estruturas superficiais como vasos, articulações, músculos, ligamentos, nervos, e o footprint da tela é muito facilmente reconhecido,
pois ele é totalmente linear, reto. Novamente, não teremos o compromisso da perfeição e da riqueza de detalhes que profissionais altamente capacitados com longa formação devem ter, mas não significa que não possamos fazer arte com essa poderosa ferramenta. São muitas informações, mas quando iniciarmos a prática em sala de aula, esses conhecimentos estarão mais sedimentados e gradualmente serão incorporados. Ninguém pode tirar da gente aquilo que se aprende. E melhor ainda, quando se pode aprender com diversão.